Eu cometi alguns erros em um vídeo aqui, um errozinho em um vídeo sobre, na verdade, publicações sobre edição de vídeo, né? Eu não havia percebido e vim corrigir, mas eu já aproveito e já corrijo outras questões aqui que eu falei, ficou vago. Deixa eu explicar a situação. Eu falei assim, pô, mas eu recebi algumas informações um tempo atrás, algumas vezes, que o Instagram, o Google falou assim, a maioria de seu público, não sei como de seus inscritos, é oculta, a maioria é oculta, certo, cara? Assim, eu sou o tipo da pessoa que estranha quando alguém se intromete em um problema e em vez de ajudar, piora. Essas pessoas são muito suspeitas, todas elas. Então, quando a Google ou a Meta envia uma mensagem dessa, embora felizmente eu não recebi mais maluquice desse tipo, ela tá mais atrapalhando mais do que resolve. Por quê? Explicar por quê. Uma coisa é uma empresa, vamos dizer, a Google enviar um e-mail para você e falar, olha, a maioria do seu público é oculta, eu não sei como, não lembro o termo, e falar assim, mas não se preocupe, porque nenhum deles, ou a maioria nenhum dos componentes de seu público tem comportamento psicopata, ou a maioria não tem, então fique tranquilo. Ou então chegar e falar, olha, 99% do seu público é oculta, e tome cuidado, porque a maioria, ou a totalidade, tem um comportamento de psicopata. E tem como descobrir isso, tem que fazer software para isso, eles têm software para isso. Aí você fica sabendo, né? Porque se você não consegue saber a quantidade de gente que está acompanhando algum material seu, ou blog, ou Instagram, ou WhatsApp não, desculpe, ou YouTube, porque eu não tenho muitas redes sociais não gosto. É só pra trampo mesmo. E aí você já fica ciente, né? Pô, a maioria que tá vendo é psicopata, já fica esperando alguma coisa na rua, algum lugar, alguma abordagem, e a gente já vai para resolver. Mesma coisa. Então por que eu tô falando disso aqui? O que vocês precisam entenderem, agora a gente já pula para um problema que eu poderia estar mais preparado. Não que eu fique totalmente despreparado. Sabe, o psicopata tá o tempo todo demonstrando maldade. Mas as pessoas costumam ter uma patologia mental muito forte, empregada a elas desde a infância, pelos pais, pelo irmão, pelo padrasto, etc e tal, escola. E a pessoa vai aprendendo a aceitar o mal. E com o tempo vai tentando, ela, na mente dela doentia, vai criando justificativas para aquele mal não ser o mal. E a gente entra numa questão que aconteceu sobre esse assunto, sobre a chacota, né? Quando a pessoa aborda você e fala assim, pô cara, você só tem essa roupa, e você considera sua amiga essa pessoa, você faria isso à sua amiga? Sabe, quando a gente fala de autoconhecimento, quando você tem um mínimo de autoconhecimento, mínimo, que vocês não tem nenhum, uma das coisas que a gente costuma fazer para saber quem é quem, uma das técnicas, porque tem várias técnicas de você identificar o caráter de cada um. Uma das técnicas é, eu não sou maligno, eu me comportaria assim com uma pessoa que me considera amiga, eu faria uma chacota dessa, se você só usa essa roupa, ou por escolha, como o próprio Hitman, né? Eu assisti trabalhei com o jogo Hitman há pouco tempo, e Hitman é uma pessoa que usa a mesma roupa o tempo todo. E muita gente assim, por escolha. E tem gente que não tem condições de estar comprando roupa. Em qualquer um dos casos, houve respeito, porque a pessoa poderia ter lhe dito qualquer coisa. A gente é questão do autoconhecimento. Eu que posso dizer qualquer coisa, digo as melhores coisas, porque eu estou ouvindo isso dessa pessoa que se diz minha amiga e eu penso que é minha amiga. O autoconhecimento, muitas vezes, você pode utilizar como arma. Isso é uma arma. Você usa, pô, se eu sou assim, eu jamais faria isso com a pessoa que eu considero amiga ou que é minha amiga. Até com o inimigo eu não faria certas coisas. Essa pessoa é minha amiga, ou eu tô com delírios, estou me enganando, mentindo pra mim mesmo. Porque nunca esqueça, assim como o pior cego é aquele que não quer ver, o maior mentiroso é aquele que mente pra si. Já teve mais que uma pessoa que eu fui educado, fui diplomático, me afastei, eu resolvi um problema de não piorar a situação, porque eu posso piorar muito a situação. Você não tem noção de como eu posso piorar a situação. E a pessoa, mas você não confia em mim? Ô brother, pra eu ser diplomático e educado, eu falo assim,
Ó querido, ó querido, eu não confio em mim mesmo que sou foda, sou virtuoso, passei a vida inteira evoluindo. Não cometo os crimes que você comete. Por que eu, que não confio em mim mesmo, deveria se eu que não confio em mim mesmo que sou foda, porque eu confiaria em um lixo como você, pô? Que comete todo tipo de crime desde quando nasce? Quer continuar a conversa, brother? Porque se eu que sou foda não confio em mim mesmo, que eu sei que eu posso dar uns vacilos comigo, porque eu confiaria em uma desgraça da raça de vocês? Não falam tanto em autoconhecimento? Você não tem esse tipo de reflexão, não? Pô, mas a internet é cheia disso aí, pô. As pessoas se batem com a gente pra querer ensinar autoconhecimento, meditação, alimentação, caralho, a quatro. Será que vocês têm a patologia do maior mentiroso? Que mente pra si mesmo a vida inteira? Parece, brother. Eu poderia discorrer aqui a vida inteira sobre todos vocês. Eu tenho certeza que vocês não são o que vocês pensam que são, ou que vocês se convenceram que vocês são. Eu não tô falando dos piores. Os piores são piores e sabem que são. Tô falando daqueles que não são psicopatas e estão nessa situação aí. Certo? E aí o que acontece, brother? A pessoa... como eu falei, se eu soubesse que a maior parte das pessoas que assiste meu material ou vê meu blog é psicopata, ou o macaco voador, né, que é o narcisista que é controlado pelo psicopata, eu saberia que eu teria certas abordagens com certa frequência. E as duas abordagens que eu quero tratar aqui é a questão de falar das roupas que eu aparento no vídeo. Porque, cara, eu fico imaginando que uma pessoa assiste um vídeo de uma pessoa e ela tá preocupada com a roupa da pessoa, que ela vai repetindo a roupa. Se você não estranha isso aí, cara, em relação a caráter, talvez seja uma pessoa que mente muito pra si mesmo, que aprendeu desde a infância a negar o mal. E você é o tipo de pessoa que confia no mal. Gente assim normalmente tem um filho, a filha pequena estuprado pelo tio, pelo primo, pelo irmão. Se fosse você, abriria os olhos. A outra abordagem que eu passei, e na verdade eu tô sem fazer vida direito, eu tô com vários vídeos na mente acumulados, era pra estar anotando pra não perder. E já tô, essas abordagens acontecem aleatoriamente. Deixa eu baixar o volume aqui. A outra abordagem não é só sobre minha roupa, é sobre... Foi o que mesmo? Meu cabelo desarrumado, se eu não me engano. Tiveram alguns comentários, né? Foi sobre foi minha roupa, meu cabelo. Não lembro. Parece que foi o cabelo. Cara, para as pessoas desse mundo que mentem para si mesmas, elas nunca alcançam a verdade. Porque o próprio processo de você mentir para si é uma prova de que a verdade lhe incomoda, né? Ela lhe faz mal. Em sua mente doentia, que a verdade não faz mal a ninguém. Ela liberta, né? No mínimo. E quando você está nesse processo de mentir para si mesmo, você não vê as coisas menos sutis, que são as coisas invisíveis. Eu não estou tratando das coisas impossíveis de serem percebidas, que é um outro nível que vocês nunca alcançarão. Estou falando de você ver as coisas invisíveis, sutis, né? O outro assunto é muito mais complexo e talvez nem eu seja capaz de explicar uma coisa que eu mesmo domine. Deixa eu explicar a situação. Quando você mente para si mesmo, você está acostumado a mentir para si mesmo e negar a maldade, você não consegue perceber que quando a pessoa está lhe abordando assim, você só veste essa roupa, seu cabelo é sempre assim, seu tênis, é um processo de manipulação pesado para fazer você se incomodar com o que você está fazendo, sua roupa, o que for, e você começar a se comportar, mudar esse hábito, e a pessoa está sempre lhe abordando, até chegar ao ponto que você obedece essa pessoa plenamente em tudo que ela faz. Claramente, voltando ao assunto um pouco anterior, quem tem esse tipo de comportamento, você tem que enquadrar como psicopata. Porém, pessoas que não são psicopatas, por estarem muito doentes, também se comportam como psicopatas, por conviverem muito, aprenderem muito, repetirem muito, né? Às vezes a pessoa tem 30, 40, 50, 60 anos e está copiando, está repetindo modelos psicopáticos desde os 5, 10 anos, 15 anos de idade, né? A pessoa que está com 30, 40, 50, 100 anos
e nunca parou para começar a se questionar se o que ela aprendeu na infância e adolescência está certo, já que somos muito indefesos nesse momento, ela já está com 50 anos, não se questiona. É uma pessoa que quando falar com você sobre autoconhecimento, você já sabe que não é por ali que você tem que ir. E a maioria da internet. E no mundo real também. A pessoa que nunca parou para se questionar sobre as coisas mais fáceis do autoconhecimento, que é a infância e a adolescência, o que lhe forçaram a você aceitar que não é educação, né, de forma alguma. Eu tô sendo super superficial aqui, brother. O assunto é bem complexo e profundo. A pessoa que nunca chegou ao ponto, com pelo menos 25 anos de idade, se 25 anos, eu tô sendo bondoso, 25 anos de idade, não começou a revisar o que pensa que aprendeu na infância e na adolescência para ver se está certo e começar a se livrar da maldade que lhe impuseram, manipulação, controle e maldade, é uma pessoa que quando fala em autoconhecimento, alimentação, meditação e etc, você tem que desconfiar que não é o caminho certo. Não é. E essas pessoas que estão nessa situação, elas também lhe manipulam por serem robôs, né? Serem autômatos, né? Eles repetem aquela programação. Eu quero usar um exemplo aqui de uma situação, antes de entrar em edição, não é computação gráfica, é edição de vídeo, certo? Antes de entrar em edição de vídeo, ou corrigir meu erro, minha omissão, né? Meu erro foi uma omissão. Queria tratar desse assunto das pessoas que manipulam para o mal sem perceberem. É o seguinte, uma coisa que eu não tenho medo nem vergonha de falar é que, pra mim, psicopata tem que ser abortado. Deixa a desgraça passar aqui. Pra mim, todo psicopata deveria ser abortado ou morto ao nascer. Tenho medo nem vergonha de falar isso aí. Isso não é o problema, né? A gente não espera que pessoas que não corrigiram a primeira coisa que aprendeu na infância saibam alguma coisa sobre a vida, saibam alguma coisa sobre a verdade, sobre o que é bem ou mal. São robôs, burros, totalmente de desinformados e delirantes, que claramente, se para ela a primeira coisa que aprendeu na infância não pode ser questionada, a pessoa claramente que está presa na pré-infância e pensa que sabe, pensa que é alguém porque é uma política, tem uma empresa, tem uma Ferrari, e são delírios que ele usa para poder continuar sustentando suas doenças e mentiras que conta para si mesmo, né? Sem especificar a questão do narcisismo, né? Que é utilizado também, são doenças alimentadas. Quando eu falo essa questão que para mim os psicopatas têm que ser abortados, e quando chega uma pessoa que sempre respeitei, bora pegar um pouco pesado aqui, bora tirar as pessoas que você sabe que sempre farão coisa ruim, sempre lhe farão mal, como eu falei no começo. Manipulação, perseguição, assédio, abuso. Quando você pega uma pessoa que você respeitou, amou, fez carinho, tudo, nunca fez mal, e a pessoa, quando você fala que pra você psicopata tem que ser morto, já que psicopata, toda oportunidade, estupra bebês, assassina bebês, espanca bebês, para começar a conversa. A dependendo do ambiente, como é Israel, estupra bebês é lei praticamente. Você pode estuprar bebês e não dá em nada. Criança, adolescente. As crianças já são educadas lá, aceitarem a ser estupradas desde a infância. Eles sequestram pessoas lá e traficam os órgãos. Quando você faz exame de sangue, quando você vai ao hospital, quando você nasce lá, ou quando você vai para lá, sua informação genética vai para a rede. É arquivado para dar fim em você quando for necessário ganhar um dinheirinho com transplante com gente trilionária. Não pense que o que você vê aqui no Brasil é muita coisa não, que não tem muita liberdade. Acontece muito, mas se você observar, os psicopatas estão em todo lugar, até na mídia, né? Eles inventaram assim, não divulguem as ações do psicopata para não estimular outras pessoas a fazerem. Qual pessoa boa estupraria um bebê? Pergunta clássica para quem tem um mínimo de autoconhecimento, já tem pelo menos 18 anos de idade. Parece que você está se gabando aí, né? E não tem nada para poder sustentar. Por que os psicopatas divulgam essa situação? Para não espalharmos a informação do psicopata. O que o psicopata faz? E acontece muito, viu, pai? Em todo lugar, são muitos, onipresentes. Porque não é conveniente que as pessoas saibam.
A mentira não lhe protege, ela lhe tira a capacidade de decidir estar em um local seguro ou um local perigoso, com ou sem as pessoas que você ama. Só a verdade lhe dá o poder de escolher de não estar em um ambiente que possa estuprar sua filha, lhe matar, canibalizar e etc. E acontece no mundo todo. Mas se isso for divulgado, você perde a incapacidade de decidir. E o psicopata é interessante que como eles têm uma rede, né? Quando acontece um crime desse, aí eles... Acontece umas 2, 3 vezes, quando se divulga na internet, ou divulga no televisor, para poder provar que se você falar, acontece mais. Pô, baseado em que acontece mais, brother? Vocês falam tanto em ciência, brother. Não fale em ciência não, brother. Tudo que vocês falam é uma vergonha, um nojo, é uma coisa que eu me sinto, dá vontade de tomar banho. De tão imundo e burro que vocês são. Caralho, tudo que vocês falam tá errado, e errado é maldade, não presta. Tudo! Eu posso passar uma vida enumerando aqui. Se enxergue, pô. Você não parou pra corrigir a primeira coisa que você aprendeu na infância. Como é que você pode pensar que sabe o que é certo e errado, brother? Você tá fumando pedra? Aí a gente volta à questão. Quando você fala aqui pra você, eu poderia enumerar aqui várias coisas que o psicopata faz desde a infância. Como eu falei, é muito fácil você quebrar um psicopata na jurisprudência. Né? Porque se ele tá criando você faz jurisprudência por causa de um psicopata, ele comete crime desde a infância. Uma probabilidade de estuprar a filha, estuprar a neta, estuprar todo mundo. Outro tipo de crime. Então, ele comete crime desde a infância. Ele esteve em algumas escolas, morou em alguns lugares, esteve em algumas faculdades, teve alguns trampos, morou em alguns lugares. É só saber quem é e descobrir os locais que ele frequentou. Eu acredito que uma semana você já faz um levantamento e expõe ali a justiça. Fica difícil para ele. Só se o juiz, a jurisprudência que está julgando, for psicopata também e quiser tratar aquilo ali de uma maneira para lhe fuder de qualquer jeito, como já expus aqui. E acontece muito. No Brasil até menos. Você precisa ver como nos Estados Unidos. Israel, qualquer coisa que acontecer, você está fudido. Estados Unidos é quase a mesma coisa. Então quando você tá numa situação dessa, a jurisprudência que julga é psicopata, você tem que levantar também informações dessa jurisprudência, de preferência fazer todo um levantamento, ter um advogado bom às vezes, e prestar uma queixa no mínimo no Ministério Público. Ficará difícil para eles trabalharem contra isso aí. Então, como eu falei, eu posso piorar muito a situação de qualquer um deles. É bem fácil. Um dia a gente resolve essa questão. Bem fácil. Eu garanto que todos eles fizeram tanto mal a centenas e milhares de pessoas que é bem fácil encontrar um bolo de gente doida pra se vingar dessa gente. Bem fácil. De graça. Bem fácil. E aí o que acontece, brother? Você pega uma pessoa que quando você fala aqui pra você ser super eufemístico, super educado, diplomático, pra você o psicopata tinha que ser abortado, identificado e abortado. Uma pessoa que você amou, protegeu, ajudou, tratou com todo o carinho, fez tudo que fosse possível com sua capacidade intelectual naquele momento, se esforçou para o melhor possível para aquela pessoa. A pessoa ali aponta o dedo e lhe condena porque você falou isso aí. Sabe? Isso não aconteceu uma vez só, não. Isso sempre é uma coisa que eu testemunho desde a infância. São pessoas que reclamam muito sobre aceitação e igualdade. Aí você aceita, você trata como igual, não que seja errado. Aceita coisas que deveriam serem corrigidas. Aceita o certo ou o errado. Às vezes a pessoa quer corrigir por você. Mas quando é você, não aceita nem a coisa mais certa possível. Quanto mais a mais errada. Tá se identificando, querido? Ou querida? É verdade, né? O espelho dói pra caralho, né? Não é pra menos que você imita pra si mesmo, né? A vida inteira. Quer me falar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira? Eu veria a verdade mesmo que eu fosse cego. Já você... a verdade não é o que você gosta, é mentir pra si mesmo.
cabe a mim, a qualquer um, se afastar desse tipo de gente. Você tá com ela por quê? Por causa de uma foda? Tá com ele por causa de quê? De uma foda, um carro? Então seu caráter tá questionável. Você não é tão bom quanto você divulga, quanto você divulga nas redes sociais. E no meio que você convive, né, os lugarzinhos. A conversa virtuosa sobre política no bar. Então eu esclareci essa questão, né, do fato da Google, a Meta, ou seja lá quem for, falar que o público é invisível, seja lá que porra quer dizer, sem ajudar. E a gente entra na questão do erro que eu cometi não passando informação sobre a edição de vídeo. Que é o quê? Deixa eu explicar. Eu passei informações técnicas de você, de preferência, editar no Linux, ou Apple, que é Linux também. O Movavi é o melhor que tem o editor, para quem... Só que o Movavi eu não expliquei, o Movavi é bom. Para quem tem o interesse, a necessidade de editar do zero as coisas. Trabalhar tem mais trabalho e um produto mais personalizado, mais pessoal do trampo. Eu admito que você trabalhar com Movavi, um Wondershare no Windows, que são os melhores e os mais simples, que geram um resultado melhor, uma qualidade de imagem melhor, um arquivo menor, que é muito importante para o upload, para quem assistirá de você, né, e armazenamento. Eu admito que são softwares assim que não entregam muita coisa na mão. Requer um certo um tempozinho para você manusear. Então, só que tem um outro público que eu estava tentando atingir, mas não atingi. Que é as pessoas que não gostam tanto de edição, não precisam de edição, não quer e não pode ter muito trabalho. De fato, por mais que essas sejam as melhores ferramentas, o Wondershare Filmora e o Movavi editor de vídeo, eles não são tão bons para esse público. Eles podem usar e se adaptarem? Podem sim. Mas na verdade, para eles é o CapCut. O CapCut é tudo, você paga tudo, menos a edição básica de corte e cola, cortar e colar. O CapCut é uma ferramenta, um software que tem vários efeitos de transição e de efeitos de edição automatizados, fantásticos, incríveis, que você compra, dá um clique, aplica, tá feito um efeito foda ali. Você não tem muito trabalho. E eu acabei negligenciando o CapCut, até porque eu e muita gente tá extremamente chateado com o CapCut, que eles tiraram todos os efeitos gratuitos. Tá tudo, paga tudo, tá cada vez mais difícil, o software tá mais pesado, mais lento. Enfim, tá complicado. Mas o CapCut, de todos que eu conheço para o Windows, de fato, é o software certo para quem não pode, quem não quer ter trabalho, para quem não pode ter, quem não sabe editar. Então você copia alguns vídeos, algumas imagens, como se fosse slide. Precisa nem ter vídeo, brother. No CapCut, nos outros também. Mas na verdade, você não sabe, mas nem sempre uma edição de vídeo precisa de vídeo. Você pode fazer com fotografia. Existem efeitos que dá a impressão que aquela fotografia está em movimento, é um vídeo, mas não é. E claro, por ser uma fotografia, não ser um vídeo, gera um arquivo menor. A renderização é mais rápida. Então, claro que esses conhecimentos mais avançados sobre tempo de renderização, tamanho de arquivo, eu também errei, porque é uma coisa que é mais para pessoa profissional ou semi-pro. Para pessoa que não quer ou não pode ter esse trampo, você tem que explicar que cada ferramenta gerará um arquivo maior, menor, será pior ou melhor para essa pessoa. Aí eu também tenho que explicar, às vezes a fotografia, para quem não quer filmar, não tem espaço no telefone, não quer filmar, não sabe filmar, umas fotografias bem tiradas, você bota uns efeitos, umas ficam em movimento, outras não, e você gera um vídeo com aquilo ali. E dá a impressão que tudo é vídeo ali. Algumas coisas não, que você bota estático. E que, por ser fotografia, o arquivo fica menor. Isso é fantástico para a pessoa que tem uma internet só no telefone pré-paga. Então você gasta pouca informação, né, de dados, pouca internet, para enviar o vídeo. Isso tudo é válido. Mas eu, de fato, acabei excluindo esse público. Eu tô aqui para corrigir isso aí. Entendeu? Então, para quem quer facilidade, para quem quer rapidez, né, não quer ter trabalho, não gosta, não sabe, é o CapCut. Mas você gasta. Aí cabe a você ir conhecendo os efeitos de alguma. Eu não sei se ele permite você ver o efeito sem pagar, parece que não.
Parece que você baixa e você vê o efeito, mas não renderiza porque você não pagou. Já é alguma coisa. Você não compra cego, né? Você comprar sem saber é de lascar. Acontece muita coisa errada aí. E muita gente se prejudica, né? Eu já me prejudiquei muito. E nessa questão você baixa o arquivo. São muitos efeitos, cara. Dá trabalho. Você terá trabalho. Não tem como explicar todo o trampo, a trabalheira. Você testa os efeitos lá, paga ali um por um. Não precisa comprar todos, pelo que eu sei. E você coleciona 5, 10 e mantém aqueles efeitos ali que você gostou mais para você fazer seu trampo. É a forma mais fácil, mais simples. Eu não expliquei antes isso aí. Acabei excluindo o público que eu queria mais ajudar, que é a pessoa mais indefesa, com menos recursos para fazer esse material, que não confia em qualquer um, não tem dinheiro para fazer um curso. A internet é uma porcaria, tem muita coisa errada na internet. Cara, só para você ter noção, o que tem de vídeo relacionado à ciência da computação, com um bocado de pau no cu, que não é cientista da computação, fazendo vídeo, atrapalhando mais do que ajudando, é 99%. Eu sou um dos raros cientistas da computação que está na internet no mundo todo. Como é que a gente reconhece que aquele vídeo, o cara tá tirando a ondinha dele lá, que ele tem doutorado em ciência da computação? Como é que você sabe que ele não é cientista da computação? O que ele fala não tem lógica. São informações aleatórias, sem conexão. Desconexa. Cientista da computação não faz isso, não pensa assim. Quando você utiliza informações desconexas, sem relação, fica muito difícil o entendimento, fica informação à toa, não gera um conhecimento, uma habilidade. E os cientistas da computação, não sei se você sabe, as pessoas lógicas, principalmente cientistas da computação, cientista puro, são os mais lógicos em todas as áreas do conhecimento e que ensinam melhor e mais. Pode ser um biólogo, um cara de letras, o que for. Somos os melhores em tudo. Principalmente a educação, passar a informação. E a gente não faz isso por causa de um like. A gente não tem tempo para isso, nem somos carentes para isso aí. Eu tô fazendo esse vídeo aqui só para corrigir essa questão do público que eu queria. O público que eu queria mais ajudar, eu acabei não ajudando, né? Então, finalizando para esse público, se você fizer vídeos com fotografia, imitando ou não o movimento, áudio MP3, que é um arquivo pequeno, digital não é, né? Você sabe que todo áudio é uma corrente, não existe digital, é sempre corrente elétrica contínua, mas assim, arquivo pequeno, né? Quando você usa MP3, quando você usa imagem, você gera um arquivo menor, renderização mais rápida e mais fácil. O que pesa mais é o efeito. Quanto mais complexo o efeito e mais movimento tem, mais demora de renderizar e o arquivo fica maior. Se você fizer uma sequência de slide sem efeito, claro que fica pequeno o arquivo. Então, por que o Wave é ruim? O Wave normalmente, se eu não me engano, o Wave tem pelo menos 10 vezes o tamanho do arquivo MP3. A renderização é mais demorada e tal. E o arquivo fica maior. Não entenda, eu já vi muita gente falar assim: eu não assisto vídeo no YouTube abaixo de 4K porque o áudio fica ruim. Cara, você tá com delírio. O arquivo de áudio, quando você tá no computador, você clica um vídeo, você pensa que é um arquivo só. Não, lá dentro tem um áudio e um vídeo separado. Mas eles são executados com sincronia. Eles não são um arquivo só. Aí o cara assiste 4K porque pensa que o áudio é melhor. E ele mente pra si, ele se convence que tá melhor. Voltou ao assunto original, mentir pra si mesmo? Acostumado a mentir pra si mesmo desde a infância? E quer me ensinar a realidade, verdade e mentira? Delírios? Não pensa que vocês são da cabeça porque tem trabalho, tem moto, tem carro, tem helicóptero, não. Porque vocês estão fodidos, porra. Tá todo mundo fudido aqui. Defendendo psicopata? Tá fudido, pô. Você não tem noção da merda que você tá. Se vacilar aqui, de quem tá assistindo aqui, tem muita gente que o filho e a filha tá sendo estuprado pelo irmão, pelo avô e a porra toda e não sabe. Só pra você ter noção da onda. E o que acontece, brother? O FLAC, o arquivo FLAC, né? O arquivo FLAC também é de 10 a 20 vezes, pelo menos, maior que o tamanho de arquivo MP3. Por que o Wave é tão maior do que o MP3? Porque ele sai de um arquivo hexadecimal para um arquivo binário de áudio. Ele fica maior. Por que foi criado o arquivo binário de áudio se o original sempre foi hexadecimal? Dezenas de anos atrás. Os primeiros arquivos são MP3, né? São arquivos hexadecimais. Por quê? Foi criado o CD.
Se você botasse o áudio lá em MP3, ficaria 90% do disco sem escrever. Aí foi criado para poder upar o CD, para ser preenchido, só isso aí. Acabou complicando muita gente, que muitos músicos depois quiseram botar em arquivos de áudio lá de 20 tracks, né? 20 músicas, 25 e não conseguiram. Tem como fazer? Tem, se diminuir algumas coisas lá, resolve. Mas acabou complicando a vida da própria indústria musical. Porque o cara fazia áudio de estúdio, depois que fazia ao vivo, se lascou, tinha que fazer álbum duplo e tal. E por que o FLAC? Vamos lá. Quando o áudio, a partir de 92 kbps, ele tem som cristalino chamado de CD cristalino. A partir disso, você não ganha qualidade. Mesmo MP3, você não ganha qualidade. Eles acrescentam normalmente volume do áudio. Então, quanto você vai aumentando o tamanho do arquivo para simplificar do áudio de MP3, ou FLAC ou Wave, normalmente você ganha potência, você ganha volume no áudio, toca mais alto. Para simplificar para a galera que quer trabalhar da forma mais simples e mais fácil possível, né? Então, o MP3 pode aumentar o tamanho do arquivo? Pode sim, você adiciona ali kbps, não sei se é resolução que chama, eu esqueci. Você aumenta ali a densidade, o volume do arquivo. Ele aumenta pouco, duplica, triplica, mas não fica do tamanho de um FLAC, de um Wave, não. Mas, pô, cara, você pular de um MP3 de 3,5 MB para 10 é de lascar. 15 não chega, mas 10 é de lascar. E muitas vezes tem arquivo para usar em tudo, né? Telefone, iPod, MP3, isso complica. No computador você pode ter 1 TB, mas no telefone, mesmo que você tenha 1 TB, você quer guardar putaria de viado comendo o outro, né? Então o que acontece? Não que seja errado, se os caras se amam, que se foda lá. Assim como eu não quero que se meta na minha vida sexual e amorosa, não quero me meter na vida de ninguém. Não quero ver. Então, espero que tenha simplificado e eu tenha alcançado o público que eu sonhei que ajudei e acabei ajudando bem pouco. Então não precisa usar arquivo Wave, FLAC. Você só está piorando sua vida. Piorando e muito. Beleza? Espero ter ajudado aí. E aquele abraço a todos. Eu tô tentando não ser muito... dar a vocês o que vocês merecem. Ser escroto. Tentarei ser um pouco mais carinhoso. Porque quando eu meti por último, vocês reclamaram, não foi? Meti com muita força. Desculpe.